A ideia é desmistificar um pouco o uso de tecnologia, levando em conta aí a questão do ensino híbrido. Eu vou trazer aqui uma experiência de quem já trabalhou em sala de aula e hoje trabalha na elaboração de material didático. Eu vou começar o bate-papo falando um pouquinho da minha história. O ano 1989, eu com 9 anos de idade, estava na idade escolar, e eu vi do meu pai que eu tinha que prestar muita atenção nas aulas de matemática, decorar diversas fórmulas e contas, porque na hora da prova eu não ia ter uma calculadora no bolso, e não ia ter uma calculadora no bolso o tempo todo. Bom, aí os anos se passaram, alguns anos se passaram, o ano é 2022, o Eduardo já maior, não teve aversão à matemática, inclusive a primeira formação foi em eletrônica, só que o Eduardo hoje, ele anda com uma calculadora no bolso. Acho que muitos de vocês andam com celular e usam a calculadora no celular. Então, será que aquele discurso lá de 1989 quanto ao uso de tecnologia aliada à educação pode se manter nos dias de hoje? Acho que a gente tem que quebrar um pouco essa visão. Bom, aí não podemos não citar a aceleração que a pandemia causou no uso de tecnologia. Tivemos aí professores hoje já experts em PPT, tivemos uma evolução muito grande, e que aprendizado a gente teve, né? Então, muitas coisas foram criadas, adaptadas, rotinas mudadas quanto a isso. Afinal, a necessidade é a mãe de todas as invenções, né? Já dizia Platão. Então, foi um aprendizado, e o que a gente levou desse aprendizado aí durante a pandemia? Vale lembrar aqui que eu não vou falar aqui nesses próximos minutos do ensino remoto emergencial. Tá? Isso sim foi fruto da pandemia. O ensino híbrido é totalmente diferente, é um outro cenário. Né? Envolve sim o uso de tecnologia, mas não é uma rotina imposta por uma situação, né, que a gente viu aí de crise sanitária devido à Covid-19. Mas o que é o ensino híbrido? Bom, se a gente der um Google, se a gente entrar aí nas tecnologias no online e der uma pesquisa sobre o que é o ensino híbrido, e acreditem, essa pesquisa tem sido dada, né? Então, assim, é um assunto recorrente de pesquisa, o termo ensino híbrido. O que a gente vai achar, basicamente, é essa mescla de práticas de sala de aula e práticas online. Mas o conceito de ensino híbrido é muito mais amplo, ele vai muito além do mero uso de tecnologia em sala de aula. A gente tem aí que olhar para o desenvolvimento de competências aliado a essa tecnologia, e também o ensino híbrido é baseado em diversos modelos. Temos os modelos sustentados e os modelos disruptivos, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Bom, mas o ensino híbrido ele não é de hoje. Né? Desde 1960, da década de 60, surgiu o termo blended learning, que é como o ensino híbrido é conhecido em inglês. Blended vem de mistura, né? De misturado. Então, é exatamente isso que o ensino híbrido se propõe. Lá na década de 60, obviamente, as tecnologias não são como as atuais, mas essa dinâmica de alternar entre práticas didáticas começou a ser mais difundido. Com a evolução da terceira revolução industrial, veio na década de 70, que é o EAC, o ensino assistido por computadores. Obviamente, não são os computadores que a gente conhece hoje, que cabem na palma da mão, tinham computadores que ocupavam uma sala inteira. Mas o olhar começou a voltar-se para o uso de computadores aliado ao ensino. Na década de 90, tivemos aí a popularização dos computadores. Muitos de vocês tiveram aí um DOS dentro de casa,
começando a usar isso de forma domiciliar, né, para algumas atividades, até mesmo diárias, e, obviamente, o ensino não poderia estar de fora dessa popularização de computadores e foi aliado às práticas aí de ensino. Em 2014, foram começados os primeiros estudos no Brasil. O Instituto Península e a Fundação Lehman fizeram experimentos com professores voltados para o desenvolvimento dos alunos aliados ao ensino híbrido. A transformação digital ela vem acompanhada com uma mudança de mentalidade. É preciso que se crie uma cultura digital que dê valor à solução digital. Então, essa transformação ela vem acompanhada também de uma transformação social. Nós temos alguns exemplos de iniciativas que já se iniciaram. Aqui eu tenho o exemplo da União Europeia, que em 2021 lançou a proposta da década digital. A partir do ano passado, começaram a ser apresentadas visões e algumas pistas para a transformação digital até o ano de 2030. Paralelamente a isso, foi apresentado o Plano de Ação para a Educação Digital, incluindo aí 2 principais objetivos: promover o desenvolvimento do ecossistema para essa transformação digital e reforçar as competências e aptidões digitais. Lembra que a gente falou que o ensino híbrido não é meramente o uso de tecnologia aliada à sala de aula, e sim o desenvolvimento de competências? Então, é exatamente isso que esse plano se propõe a desenvolver. Bom, a sociedade 5.0 é uma realidade, foi um termo lançado no Japão em 2016. O que é a sociedade 5.0? A evolução da sociedade 4.0, quando a tecnologia, o eletrônico, passou a fazer parte para a melhoria de processos e também para desenvolvimento humano. Só que a 5.0 se propõe, além do uso da tecnologia, o desenvolvimento de competências socioemocionais. Precisamos usar a tecnologia para o bem da sociedade. E como fazer isso? Essa é a proposta da 5.0. É despertar, trazer provocações para que isso seja discutido dentro de uma sociedade, para que haja convivência em harmonia e que isso gere frutos para as gerações futuras. E, obviamente, não podia deixar de existir a educação como um fenômeno da sociedade. Também surgiu a educação 5.0, que é exatamente isso, dos conceitos da sociedade 5.0 inseridos na educação, o uso dessa tecnologia para o bem da sociedade, no caso do ecossistema escolar. Quando eu falo ecossistema escolar, eu digo todo mundo que está envolvido no aprendizado e no desenvolvimento do estudante. Família, gestão escolar, o corpo docente e, claro, os estudantes em si. O mundo está vendo hoje uma mudança muito grande, principalmente em modelos de trabalho. Aqui eu estou trazendo alguns dados de home office ou adoção do modelo híbrido de trabalho. Não sei se nas empresas que vocês trabalham passaram a adotar, depois da pandemia, esse modelo, mas pelo menos experimentaram em algum momento. Nós tivemos um salto em fevereiro de 2022 para maio de 2022, ou seja, apenas 3 meses, de 13% das pessoas que adotavam esse modelo de trabalho para 24% em apenas 3 meses. E aí, em contrapartida, a gente tem a porcentagem do trabalho exclusivo de home office, quem fica apenas em casa, de 23% para 14%. Ou seja, a gente está vendo um movimento que o modelo híbrido está crescendo. Essa mudança tem sido observada. E quanto ao ensino híbrido? Bom, nós temos diversos artigos
que dizem que o ensino híbrido é a tendência para o futuro, ou a tendência de ensino que está em alta. Por que isso não está sendo tão observado aqui no Brasil? No mundo, a taxa de crescimento, de adoção desse modelo de ensino é de 46% anualmente. Quais são os passos para esse caminho do ensino híbrido para que tenha sucesso aqui no Brasil? Nós já demos alguns passos, o CNE lançou o texto referência em novembro de 2021, falando aí, abordando a aprendizagem híbrida aí sob o olhar do estudante. E, nesse ano, tivemos aí a aprovação do parecer 14/2022, que traz as diretrizes para o processo híbrido de aprendizagem e ensino voltado para a educação superior. E quais os desafios aí que a gente encontra para que esse ensino híbrido tenha o sucesso aí que a gente tanto almeja? Se a gente olhar aqui para o lado esquerdo de vocês, os 3 primeiros dados parecem muito promissores dentro do Brasil. 440 milhões de dispositivos digitais estão em uso no nosso país. Isso inclui tablets, notebooks, celulares, enfim. Quando a gente tira o recorte apenas de smartphones, nós temos 242 milhões de smartphones ativos no Brasil. E aí a gente para pensar, nossa, então nós temos um pouco mais de um smartphone para cada cidadão brasileiro. A gente sabe que não é bem assim, né? Apesar do Brasil estar em 5º lugar no mundo na utilização de smartphones, a gente sabe da desigualdade de acesso à tecnologia no nosso país, né? Quando a gente olha para dentro da escola, nós temos menos de um computador para cada 4 estudantes de 15 anos de idade. Por mais que 82% dos domicílios tenham acesso à internet, parece muito, mas quando a gente olha a quantidade, nós estamos falando de 35 milhões de brasileiros sem acesso à banda larga. E só 60% das escolas possuem o acesso à banda larga. Então, como que a gente vai difundir o uso de tecnologia, defender essa mescla, né, de práticas de sala de aula, como a gente já conhece, com o uso de tecnologia, se nós temos esses dados? Isso daí é um obstáculo muito grande. E não é só no Brasil. Aqui tem uma imagem de uma família onde a mãe teve que levar a filha para frente da igreja que frequentam para ela ter acesso à banda larga, para dar continuidade aos estudos durante a pandemia. Então, nós vemos que não é só no Brasil que precisa de investimento nessa infraestrutura digital que é tão necessária para o ensino híbrido. Além disso, a gente tem o mundo VUCA versus o mundo BANI. Bom, a gente já está acostumado com o mundo VUCA, que é aquela inconstância, né, aquela complexidade, sempre em mudança, um mundo volátil. E aí vem o novo conceito do mundo BANI. O que é o BANI? O BANI começa com um B de brittle, que significa frágil. Como assim um mundo frágil, Eduardo? Colocando nesse cenário do digital, vamos idealizar aqui, vamos levar em consideração que todo mundo hoje tem acesso à internet. O quão frágil seria quebrar esse excesso? Basta uma desestabilização na internet mundial que a gente fica perante uma situação que muitas vezes a gente não vai saber como desenvolver ali, né? Então, o frágil vem exatamente nisso, assim, nessa questão de saber se adaptar às adversidades que surgem, né? Nós tivemos aí o exemplo da Covid-19, que causou a pandemia mundial.
Além disso, as outras letras, né, elas significam ansiedade, não linear e incompreensível. Então, essa mudança do mundo VUCA para o mundo BANI de hoje tem que ser levada em consideração, principalmente quando a gente tem esse viés tecnológico e o quanto a gente quer incorporar às práticas de ensino. E aí, falando de educação, a gente tem um desafio muito grande quando a gente fala de educação básica. O ensino híbrido ele leva em consideração e ele defende que o aluno ou o estudante ele tem que ser autônomo no seu processo de aprendizagem. Como tornar uma criança de 5, 6, 7 anos que está em desenvolvimento da alfabetização e letramento, como torná-la autônoma nesse processo de aprendizagem. Quando a gente fala de ensino superior, é muito fácil, né? Muito fácil não, mas é mais fácil do que quando a gente compara com a educação básica, né? Agora, quando a gente olha para essas crianças, que métodos a gente pode desenvolver para engajar e para que haja realmente o desenvolvimento de competências em crianças tão novas? Bom, e aí aqui eu vou trazer algumas soluções e algumas perspectivas de futuro. Essas soluções eu acredito que são tangíveis. Dentro da minha experiência de professor e de elaborador de material didático, eu selecionei algumas para trazer uma reflexão, saber o que a gente pode incorporar nos processos de ensino que a gente tem hoje. Bom, a primeira coisa é que a gente precisa dar um shift, a gente precisa virar a chavinha, enxergar como que a gente pode mudar as formas de ensino. E aí eu digo mais, desmistificar a tecnologia, né? Eu, quando era professor, eu encarava a tecnologia como um fator que iria me apoiar a trazer novas práticas didáticas para dentro da sala de aula. Mas um medo que eu tinha na minha cabeça era, e se o meu aluno souber mais do que eu? E aí a gente tem que pensar, o professor não tem que ser especialista em tecnologia. O professor tem que ser especialista em conteúdo. A tecnologia, ela é a ferramenta que o professor vai alcançar o aluno com seu conteúdo. Então, aqui eu tenho uma fala de Edgar Morin, no seu livro Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, que é exatamente isso, precisa de uma reforma planetária de mentalidade. E isso a gente deve encarar como uma tarefa para a educação do futuro. Essa pesquisa, a pesquisa Nova Realidade da Escola, foi elaborada pelo Instituto Globo, pelo Grupo Globo, e traz aqui a visão de estudante. 73% dos estudantes entrevistados acreditam que o ensino híbrido será adotado no futuro. Então, eles tiveram um experimento com a tecnologia mais aprofundada durante o ensino remoto emergencial e eles enxergaram valor nessa tecnologia dentro da sala de aula. 58% começaram a ver o ensino nas plataformas online de forma mais positiva. E 95%, e aí olhando uma projeção para o futuro desses estudantes, acreditam que o trabalho à distância, ou seja, o trabalho híbrido, será mais comum. É esse terreno que a gente está preparando hoje para atender as expectativas desses jovens? Como que a gente acessa o universo do jovem, dos estudantes, com tanta opção, com excesso de tecnologia que a gente enxerga hoje? Só para trazer um dado interessante, só na Play Store, na loja de aplicativos do Google, existem aproximadamente 2.800.000 aplicativos disponíveis para download. Esse é um mercado que está estimado para movimentar, em 2023, mais de 935 bilhões
de dólares ao redor do mundo. É uma oportunidade que temos que enxergar, né? Só que é um excesso. Como a gente trabalha a curadoria desse conteúdo, né? No meio de tanta informação que a gente tem. E não para por aí. Nós ainda temos metaverso, que não é nem considerado uma tecnologia, e sim um conceito de uso. Também está movimentando milhões em seu universo, digamos assim. Mais recentemente foi feita uma compra de um iate no metaverso por 640 mil dólares. Significa que custou mais de 3,5 milhões de reais por um navio que ele não existe fisicamente, mas ele está no metaverso. E não foi o mais caro. Teve um terreno digital que foi vendido por 2,4 milhões de dólares. Olha a quantidade de dólares que esse mundo está movimentando. Alguém já parou para pensar no que está acontecendo ali, aqui dentro dessa sala? Nossos estudantes já. E eles vivem isso diariamente. Eles têm esses dados, eles estão vendo isso acontecer. E não é que eles estão tendo que aprender algo novo. Isso já faz parte da cultura deles. Eles já nasceram nesse mundo digital, né? Então a gente tem que levar isso em consideração. Nós tivemos aí durante a pandemia, como eu falei anteriormente, diversas soluções que muitos se viram assustados com o poder que tinham em atingir os jovens durante o ensino remoto emergencial. Vocês já ouviram falar nessas expressões edutalkers e edutubers? Sim, existem educadores no TikTok, no YouTube, por exemplo, e até no WhatsApp. Essa é uma maneira de aproveitar as tecnologias já existentes para entrar no universo do jovem. Ninguém quer inventar a roda e criar uma tecnologia que vai competir com isso. Essa não é a função, né? E por que não permear esse universo com essas tecnologias, onde o jovem já se sinta ambientado? O mais importante disso tudo é que professores e educadores em geral têm que se adaptar às novas formas de ensino. Como eu falei anteriormente, será que a pandemia não nos ensinou nada? Será que a gente vai voltar para o que a gente estava vivendo lá em 2019, no setor da educação? O que a gente trouxe de aprendizado? Vamos pegar essa aceleração de futuro que a pandemia nos trouxe e vamos trazer um olhar mais atencioso a essas novas formas de ensino. Quando a gente fala de ensino híbrido, e aí voltando àquela problemática da educação infantil ou ensino fundamental, como trabalhar a autonomia dos alunos usando a tecnologia. Nós temos diversos modelos do ensino híbrido que permitem isso. Um deles é a sala de aula invertida. Por que não usar a tecnologia como fonte de informação e não apenas um momento de prática do conteúdo aprendido dentro da sala de aula? Tornar os recursos disponíveis hoje como fonte de informação. Isso é muito bom a gente trazer a diferença entre informação e conhecimento. No Dr. Google, como o Eduardo falou mais cedo, a gente capta informação. Conhecimento a gente gera com a interação com o professor, com os amigos de sala de aula, trabalhando em grupo, ouvindo opiniões diferentes, e assim o jovem vai construir o seu conhecimento. E é individual.
eu vou construir uma percepção sobre um assunto, o meu amigo vai perceber esse assunto de forma diferente, porque a minha experiência de vida não é a mesma do meu amigo de sala de aula. E temos que respeitar isso. Além disso, nós temos a rotação por estações. Eu acho que essa é uma das soluções que mais se aplicam ao ensino fundamental e educação infantil. O que significa isso? Nós temos cases de sucesso, tanto na Malásia quanto nos Estados Unidos, de uso dessa rotação por estações dentro da sala de aula, onde o ganho de conhecimento foi muito maior do que quando comparado às práticas de ensino convencionais ou tradicionais que a gente já conhecia. E isso, o aluno não vai estar autônomo 100%, porque vai ter uma supervisão, digamos assim, do professor, obviamente mínima, mas ainda para dar um apoio em momento presencial. E associado a isso, podemos trazer o aprendizado por meio de projetos ou por meio de perguntas provocadoras, que seria o PBL. Então, essas são soluções que têm gerado sucesso, são realidades no mundo e são totalmente aplicáveis dentro da sala de aula. É uma fórmula de bolo? É uma solução que vai se aplicar para todo mundo? Não. O professor tem que ter escuta ativa, tem que ouvir os seus alunos, o que engaja os seus alunos. Uma sala de aula pode funcionar diferentemente da outra. E a ideia é que isso aconteça, né? Porque temos que respeitar as diferenças. Essa pesquisa foi feita numa universidade da Indonésia, que foram separados 2 grupos. Um grupo experimental, com o ensino híbrido, de sala de aula invertida, e um grupo de controle, representado aqui pelo vermelho, com ensinos tradicionais. Então, foram feitas 2 medições. O pretest, ou seja, vamos identificar qual o nível de conhecimento desses alunos de forma geral. O mesmo teste foi aplicado para os 2 grupos. E ali, do lado esquerdo de vocês podem ver que os índices são bem parecidos, né? Eles estão bem próximos. Depois do modelo de ensino rodar tanto o híbrido quanto o tradicional para esses diferentes grupos, o post-test, ou seja, a avaliação que foi feita depois para ganho de conhecimento, se mostrou muito mais vantajosa quando a gente fala daqueles alunos que tiveram contato com o modelo de ensino híbrido, representado aqui pelo grupo azul. E quais são os impactos desse ensino híbrido nos alunos? Diversos. Eu selecionei apenas 4 para a gente discutir, para eu trazer aqui um pouco para vocês do que o ensino híbrido provoca nos alunos. Primeiro, o aprendizado em ritmo próprio. As interações são mais efetivas. Lembra que eu falei daquela troca de informações para a construção de conhecimento? A troca é feita com o aluno em sala de aula, com o colega de sala de aula, com o professor e até mesmo fora da escola. A variedade de atividades respeita uma variedade de estilos de aprendizagem. Às vezes eu aprendo melhor com áudio, o meu amigo aprende melhor com leitura. Mas a construção de conhecimento vai estar ali para os 2. E, obviamente, isso vem para a preparação para o futuro desse jovem. Lembra do mundo Bunny, do mundo VUCA que a gente falou mais cedo? É exatamente isso. As competências têm que estar desenvolvidas para que o jovem encontre esse mundo mais preparado. E, por fim, eu venho trazer aqui uma lista como conclusão de tudo que a gente falou aqui e também para servir de food for thought para vocês refletirem sobre esses pontos. Bom, obviamente, o primeiro da lista é necessário um investimento inicial, só que pensando no fruto que isso vai gerar, será que é tão difícil assim fazer esse investimento? O primeiro passo tem que ser dado, né? Quando a gente fala de inovação, alguém dá o primeiro passo.
Então, investimento em políticas públicas e até mesmo para mudar aquela mentalidade, para trazer a cultura digital, esse investimento é necessário. Segundo, falando aí de professores, de formação de professores, fazer uma capacitação tecnológica desses professores e também uma reciclagem. Tecnologia é constante, né? É um organismo vivo, vai sempre evoluindo. Então, essa reciclagem é necessária para que o corpo docente acompanhe o que o aluno está experimentando no mundo real. Curadoria de conteúdo. Dentre o excesso de informações que a gente tem, como filtrar aquelas que melhor se adaptam para o processo de aprendizagem que a gente tem dentro da proposta pedagógica da escola. É acreditar que várias didáticas se somam. Eu não estou falando aqui em substituir o professor pela tecnologia. Pelo contrário, a gente tem que aliar esses poderes. Então, esse ponto traz essa valorização das didáticas que nós temos disponíveis hoje para desenvolvimento dos alunos. E eu costumo dizer que os dispostos se atraem, né? Tem que estar disposto a uma mudança. Senão, a gente não consegue evoluir no quesito da educação. Devemos desmistificar o aprender, que está geralmente associado ao estudar, né? A gente está falando não só de ensino, mas de educação. É muito mais amplo, né? Eu não estou falando só de aprender ou de absorver conteúdo. A gente falou aqui do desenvolvimento de competências. Então, isso tudo tem que estar associado. Como que eu consigo tornar a minha aula viral, viralizar a minha aula? É isso que os alunos estão consumindo hoje? Eu preciso entrar nesse universo, como a gente falou, das diversas soluções que existem hoje. E, por fim, criar ambientes ou cenários divertidos para o aprendizado, que sejam engajadores, que conversem com os alunos, que os alunos se sintam familiarizados. Isso é o mais importante para esse primeiro passo e para a construção dessa cultura digital dentro da sala de aula. E aí eu volto lá para o início da apresentação. Lembra do pequeno Eduardo que ouviu que não podia usar a calculadora dentro da sala de aula? Agora eu vou perguntar para essa sala, qual que é a mensagem que nós queremos deixar para gerações futuras? Obrigado.